Quando eu vim para a FCM, eu fui para o departamento de saúde mental e psiquiatria. Mas aí, devido a outras circunstâncias, eu saí de lá e aí eu fui para a urologia, secretaria da Uro, que faz parte da cirurgia da FCM. Eu cheguei a secretariar 49 médicos. Foi assim uma carreira muito gostosa ali dentro, sabe? Com muito respeito, com muito carinho, sabe? Com sempre se dando ao máximo, sabe? Eu aproveitei muito esse período. Fui muito requisitada e me senti muito útil, sabe? Exigiu de mim um desempenho gostoso, sabe? Que eu consegui fazer numa boa. Para mim foi maravilhoso esse período. Eu fui contratada pela reitoria em 1986, 83, em dezembro de 83, dezembro de 83, e na verdade naquela época nós estávamos na transição da faculdade, porque eu fiz a faculdade de residência lá na Santa Casa, e a gente estava fazendo a transição para o HC aqui no campus. Era uma fase de implantação, de crescimento. O departamento, na verdade, começou no HC, e aí o professor Pinotti, com a visão dele, quis criar o Centro de Câncer, que era o SECAM. E com a criação do SECAM, mudou-se, na verdade, o departamento saiu do HC para vir no que seria depois o CAISM, o Centro de Atenção Integral à Saúde na Mulher. O ambulatório de mama começou a crescer tanto e se hipertrofiar, de tal forma que o departamento de radiologia ele não conseguia dar vazão ao número de mamografias que nós solicitávamos. Nessa situação, o Zeferino pegou um aparelho que estava, na verdade, sem uso, e trouxe para o departamento de ginecologia. Nós começamos a fazer mamografias. Nós começamos, sendo ginecologistas, a utilizar uma área que era do departamento da radiologia, de radiologia. E fazendo essas mamografias e crescendo, e o ambulatório crescendo, o departamento de radiologia desativou o mamógrafo deles e nós assumimos a mamografia dentro do CAISM e aqui da Unicamp. Isso foi uma coisa muito importante, porque em 1995, a Sociedade Brasileira de Ginecologia, a Federação Brasileira de Ginecologia, a Associação Médica Brasileira e o Colégio Brasileiro de Radiologia nos chamaram para ir para o Rio de Janeiro. Foram 10 pessoas para fazer um teste de habilitação para mamografia. Dessa forma, foi a primeira vez que um ginecologista pôde assinar oficialmente um laudo de mamografia. De Campinas fomos a Júlia Shinzato e eu, que fazíamos esse trabalho já oficiosamente, e que dessa forma a gente conseguiu oficializar e liberar para que os ginecologistas pudessem fazer e assinar um trabalho de imagem. A faculdade eu comecei em 66, quarta turma, como você falou. No início, a faculdade funcionava na maternidade de Campinas, um lugar muito acanhado, né? Mas foi o início da faculdade. Depois viemos para Santa Casa, eu completei a minha formação acadêmica na Santa Casa. Me formei em 71, fui convocado para o serviço militar em 72, voltei em 73 para fazer minha residência em tocoginecologia na Santa Casa, na Faculdade de Medicina. Foram 3 anos de residência. Em 76 eu fui contratado para ser docente no mesmo departamento, onde fiquei até o ano passado, quando me aposentei. Se me perguntar como era o Dr. Pinotti no dia a dia, era um indivíduo acessível, mais exigente, e essas qualidades dele de ser acessível e exigente é que deu força para os seus docentes, para os seus auxiliares na época, a crescerem. Ele, particularmente, eu posso dizer que ele me incentivou muito a desenvolver algumas áreas, como ginecologia endócrina, por exemplo, que
que acabou sendo minha atividade principal no final da minha vida acadêmica. Quando eu entrei em 79, que eu prestei o concurso, eu entrei como servente. O hospital ainda funcionava lá na Santa Casa, né, lá no centro da cidade. Eu entrei como servente e depois daí eu continuei meus estudos, né, e prestei outros concursos que tiveram na universidade. Passei para o administrativo, né? Nós mudamos para cá em 85, aí eu trabalhei no administrativo e prestei os concursos que tiveram. Aí eu fiz a faculdade também, me formei em pedagogia, fiz pela PUC. E aí eu assim, fui enquadrada no nível superior, né, como profissional em administração. Então eu trabalhei no departamento de pediatria, né, na Santa Casa, como servente, e aqui, durante todo esse período, na área administrativa. A minha amizade, ela não se restringia só ao departamento de pediatria, mas o contato com o pessoal de outros setores, o pessoal do HC, né? Porque, na verdade, FCM e HC caminham junto. Então, como eu venho da Santa Casa, o pessoal do HC, então, aquela amizade, o laço de amizade era muito forte. Então, assim, é uma coisa que eu sempre carrego e eu fico muito à vontade quando eu venho, eu vou lá porque eu ainda falo meio departamento, né? Aquela questão de tempo para a gente. Mas lá no HC, quando eu tenho amizade com o pessoal, vou fazer visita para as pessoas, conversar e também ir lá para as outras unidades, né? Então, eu fiz amizade também com muitas pessoas de outras unidades, no campus. Eu ingressei dia 25 de janeiro de 1979. Foram 7 meses no patrimônio, na época diretoria de serviços gerais. Depois eu fui para a comissão de graduação, 12 anos. Depois eu fiquei 3 meses na Secretaria-Geral da FCM. Fui para o núcleo de medicina experimental, fiquei 3 anos. Depois passei 1 ano na clínica médica e 16 anos na disciplina de cirurgia vascular, departamento de cirurgia. Eu sempre fui muito apaixonada pelo meu trabalho, desde quando eu comecei a trabalhar aqui, né? Em todos os setores que eu passei. Não foi diferente na vascular, né? Então, todos os momentos lá, para mim, eram importantes. Cada realização que a gente fazia, cada conquista dos professores, eu sempre estava por detrás deles. Então, eu sempre me realizava nesse sentido também. Então, as coisas positivas, eu acho que tudo que tinha de positivo, eu sempre estava por trás, porque eu era a única administrativa na área. Então, tudo que tinha o resultado positivo no final, eu estava por detrás também, né? Para contar o que, como eu vim na Unicamp, eu devo voltar para o ano de 1967, onde eu era sextoanista da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Eu fazia o internato, porque naquela época o internato era de 1 ano só. Eu gostava de tudo, meu problema é que eu gostava de todas as especialidades. Eu passava numa especialidade e me identificava, na outra me identificava, e estava difícil tomar decisão. E na época não existia internet, era difícil, livro custava caro, as revistas chegavam atrasadas, alguns meses depois de serem publicadas. Mas havia os cursos, e nesses cursos professores vinham dar aulas a respeito de determinados temas. E eu assistia a todos eles, eram cursos extracurriculares, para tentar ver onde é que eu podia me identificar melhor. Assisti até um curso de psicoterapia psicanalítica com o professor Ellis, que até hoje eu estou tentando entender o que ele falou, mas de qualquer forma valeu. Neste ano teve um curso de recuperação de parada cardíaca respiratória dada pelo professor John Cook Lane, de uma faculdade de medicina, assim dita, de Campinas. Achei um curso muito bom, me interessei, participei. Passaram-se uns 2 ou 3 meses, teve um curso de ginecologia e obstetrícia dado por professores da Faculdade de Medicina de Campinas. Aí que eu vi que uma faculdade que ainda não tinha nenhuma turma formada, estava formando uma nova geração de médicos, uma nova geração de profissionais. Me interessei muito e perguntei ao professor Neme como é que eu poderia ser residente de ginecologia e obstetrícia, porque ginecologia e obstetrícia junta as duas coisas que eu gostava, que era clínica e cirurgia.
professor Neme, o senhor tem que fazer uma entrevista, tem que marcar, me deu telefone, endereço, etc. Eu liguei, marquei e vim fazer a entrevista. Até peguei o trem da Paulista, porque como eu morava em Bauru, vim passar o fim de semana em Bauru, vim com o trem da Paulista para estar aqui de manhã cedo. Cheguei na porta da Santa Casa, onde hoje está o estacionamento do Giovanetti 5, só barracas, porque os alunos estavam todos em greve. Entrei naquela Santa Casa, um prédio velho, feio, dificuldade de tudo. Fiz a entrevista com o professor Neme, saí, pensei que era comigo. Eu estou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná, com um hospital de clínicas maravilhoso, com um corpo clínico já constituído. Pensei, falei, não, a faculdade se faz também de prédios, mas se faz de pessoas. E essa é uma faculdade nova. Se eu for aprovado, eu vou para Campinas. Recebi o telefonema comunicando que eu tinha sido aprovado para ser residente. E vim para Campinas para ser residente de ginecologia e obstetrícia, que naquela época era na Santa Casa, e é a maternidade, para que todo mundo tenha uma ideia, era o porão da enfermaria feminina do Hospital Irmãos Penteado. Comecei a trabalhar na FCM em 1978. Eu iniciei minha vida profissional na FCM, junto ao Departamento de Clínica Médica, onde eu encerrei aposentando agora no dia 11 de maio de 2011. Quando a Maurisa Cog aposentou em 1995, eu assumi a secretaria, né, a função dela, e continuei até o presente momento. Comecei com um departamento, na época era um departamento de clínica e cirurgia juntos. Era uma nova experiência para a formação de médicos, que era uma integração clínico-cirúrgica, introduzida por um professor que se chamava Silvio dos Santos Carvalhal. O professor Silvio Santos Carvalhal é que nos trouxe da Escola Paulista de Medicina para cá. Então nós viemos, fizemos concurso, vieram mais 2 comigo, que foi o hoje falecidos, uma homenagem a eles, que é o professor Raul Raposo de Medeiros e o professor Dr. Mário Mantovani, falecido recentemente. Então, para tentar integrar esse tipo de ensino. Passado 1 ou 2 anos, o pessoal foi amadurecendo. A gente sabe que nesses períodos de introdução de algumas ideias novas, a gente tem de início uma polifonia, né? Depois a gente começa a ter umas dissonâncias, fica meio dissonante. E depois entramos na velha escola barroca, com algumas dissonâncias de vez em quando. Então, mesmo mantendo um certo grau de integração, os departamentos foram criados separados agora. Passou a ser cirurgia e clínica médica. Depois, à medida que você vai acostumando e tentando colocar na pauta as coisas mais certas, começaram a surgir as oportunidades de você começar a desenvolver ilhas, porque esse país parece que desenvolve por meio de ilhas, né? de referência. Então, eu lembro que uma grande emoção para mim foi quando eu fundei a primeira unidade de terapia intensiva, UTI, dessa faculdade, que era a unidade de terapia intensiva do Departamento de Cirurgia, que funcionava, se não me engano, no 2º andar da velha Santa Casa de Campinas. Certo? Foi uma experiência única, porque eram 4 leitos, quando não transformava em 5, mas formado por jovens que queriam aprender e que ficavam lá. E nós conseguimos fazer uma educação continuada para a enfermagem, que também gostavam de ficar lá. O fato de eu ter vindo para a FCM como ATD já foi uma coisa muito importante na minha vida, né? Antes eu fazia um serviço administrativo, assim, meio de expediente, era chefe de expediente na DGRH, e não era um serviço interessante. Eu gostei muito do serviço na pós-graduação.
Eu gostei, foi difícil para mim, porque eu ainda não tinha uma formação, nunca tive uma formação de administração, então eu sofri, né? Eu digo que eu deixei os meus olhos aqui, que eu tive descolamento de retina 2 vezes, enquanto eu estava na pós, né? Eu ficava muito nervosa, porque eu queria fazer as coisas direito, eu achava que eu não tinha uma formação que eu precisava ter. Mas eu achei que isso foi o momento mais importante da minha carreira na Unicamp, foi a minha estada na pós-graduação. Comecei a trabalhar em setembro de 1977 no departamento de tocoginecologia, que na época funcionava na Santa Casa de Misericórdia de Campinas. Era um departamento relativamente pequeno, que todos se conheciam, e com um relacionamento assim, de amizade muito bom, e que eu acabei sendo incorporado ao departamento através do convite do professor Dr. José Aristodemo Pinotti. Na época ele era o professor titular e o diretor da Faculdade de Medicina, da FCM. E como eu tinha recém-chegado dos Estados Unidos, onde eu fiz a minha residência completa em anatomia patológica, e o Dr. Pinotti operava muito na maternidade de Campinas, onde eu tinha um laboratório particular junto com outros sócios, eu acabei tendo um relacionamento profissional e de amizade muito grande com o professor Pinotti, que me convidou para fazer parte da equipe de tocoginecologia, não sendo ginecologista, sendo um patologista, devido à visão de equipe multidisciplinar do Dr. Pinotti, né, que montou uma equipe com vários especialistas, que eu acho que foi fundamental para que houvesse um crescimento muito grande do departamento. Eu comecei em 1975, no mês de março, no departamento de psicologia médica e psiquiatria, e eu fui contratada como psicóloga no início, né, pelo convênio que tinha da Secretaria de Saúde com a Unicamp. Era um convênio que o chefe naquela época era o professor Clóvis Martins, e o diretor da FCM ainda era o José Lopes de Faria. E ele veio, né, esse Clóvis Martins, tinha uma ideia de fazer um centro de terapêutico, né, um centro de atendimento nos moldes do que estava muito surgindo naquela época, de um movimento anti-psiquiatria, para formar centros de saúde mental, né, nos bairros, para atender, prestar serviço à comunidade. Então, eles precisavam de mais psicólogos para fazer avaliação das pessoas, psicodiagnóstico, psicoterapia, e eu fui contratada porque eu entrei na vaga de uma psicóloga que saiu. Mas onde a gente funcionava mesmo como sede era ali na Cruzada, que tinham salas muito assim, caindo aos pedaços. Porque a gente, quando chovia, entrava água, a gente tinha que levar material de casa, às vezes, para consertar janela, as paredes eram todas mofadas, né? Tinha 7 salas, eu acho, mas tudo assim, como casa antiga, né? Num corredor, uma atrás da outra, era improvisado umas divisórias nas paredes para a gente atender os pacientes. Às vezes a gente escutava o que o outro estava falando na sala vizinha, né? Não tinha mesa digna para a gente ficar. Então, mas era um grupo de pessoas muito, assim, amigas, né? E a gente tinha um ideal, todo mundo ficava até além do horário do trabalho, a gente estudava junto, fazia muita coisa assim Tinham 2 assistentes sociais também, que eram minhas amigas. Os funcionários eram muito integrados com a gente, ficava mesmo uma família ali. E a gente dava aula na Santa Casa, né? Então tinha algumas salas grandes na Santa Casa que cabia todo mundo, na patologia, no antigo Paulistão, e dava aula também no antigo casarão que hoje é o Giovanetti 5, que agora está todo bonito, reformado, mas naquele tempo
também as condições do prédio eram muito precárias também e pobres, né? Ninguém consertava nada. A gente tinha até um pouco de medo quando ia dar aula no segundo andar, porque a escada balançava e muitos alunos lá em cima dava medo de desabar aquilo lá. Naquela época, o vestibular era pelo C100, era um vestibular realmente difícil, né? E tive que estudar bastante para entrar na faculdade. Eu entrei na terceira turma, que estava no início da faculdade de medicina, não era nem universidade. Era a Faculdade de Medicina de Campinas. Depois, com o tempo, que tornou-se universidade. Nós entramos, o nosso curso básico foi feito na maternidade de Campinas. A duras penas era um esqueleto de edifício que posteriormente viria a ser a maternidade de Campinas. Então nós tínhamos todas as disciplinas básicas que eram lá na maternidade. E devido a esse contexto meio rudimentar, eu acho que nós caprichamos e os professores também das matérias bases nos deram um curso muito bom. E foi muito proveitoso pela dificuldade. Então todos nós, quer dizer, eram 3 turmas, né? E nós estávamos empenhados em melhorar as condições físicas, né? As condições de aprendizado, e que me deixaram muito satisfeito com o resultado. A partir do 3º ano de medicina, nós fomos para a Santa Casa de Campinas, que é uma Santa Casa histórica, também tem uma história muito importante, né? As enfermarias eram todas lá, né? O centro cirúrgico era lá, as enfermarias de clínica médica eram lá, e também lá as condições eram precárias, em comparação com o Hospital Novo, que foi a nossa grande conquista, né? Que depois de muitos anos. Fui o responsável, primeiro, para a formação desse tipo de residência em clínica médica. Eu fui o primeiro a formar. Eu tinha chegado dos Estados Unidos, tinha uma boa noção de como funcionava lá, e a gente conseguiu implantar isso aqui no departamento de clínica médica. Nós éramos mais interessados, acho que pelas dificuldades, talvez, do momento. Agora eles recebem tudo de mão beijada, é diferente. Naquela hora nós tínhamos que lutar para melhorar as coisas. Quer dizer, não tinha nem poltrona, não tinha nem anfiteatro. Eu lembro que na Santa Casa a gente dava aula debaixo da famosa jabuticabeira que tinha lá no Paulistão. Se reunia debaixo da jabuticabeira e o professor dava aula lá. Hoje é mais específico, as pessoas pensam que talvez eles já entram com a intenção de fazer uma especialidade, vamos dizer isso. Naquela vez nós tínhamos uma visão mais geral, a gente não sabia o que nós íamos fazer. A minha experiência como profissional da FCM foi em 1967, no serviço um ambulatório Projeto Jardim, denominado Projeto Jardim das Oliveiras, que é situado no bairro Jardim das Oliveiras, serviço do professor Miguel Inácio Tobara Costa, Medicina Preventiva e Social da FCM. Após essa minha atuação frente ao Departamento de Tocoginecologia, eu passei a ser secretária da diretoria associada do Hospital da Mulher, cujo diretor executivo, o professor Dr. Oswaldo Graciotto. Fui recebida com muito carinho por eles na diretoria executiva e só saí durante o tempo que venceu a minha aposentadoria. Aliás, eu já estava prorrogando por mais um ano. Eu já teria tempo de aposentadoria desde junho do ano passado. Posso destacar a minha satisfação, o meu orgulho, diria assim, por ser escolhida como secretária de um departamento de tão alto gabarito, de tamanho e valor, e atuar como secretária de professores, pesquisadores famosos no país e fora dele. O professor Pinotti foi assim um docente que atuou muito próximo dos professores que aí estão. Então, eles já me conheciam
E por essa razão eles tinham um carinho especial por mim. Foi fácil, foi muito importante trabalhar com eles, assumindo a direção, assumindo a secretaria do Departamento de Tocoginecologia. A FCM, para mim, resume num sentimento de amizade. É um amor eterno, assim, que vai seguir a minha vida, onde esses momentos que eu vivi aqui foi muito bacana. Eu angariei muitos amigos e também obtive muito conhecimento, né? Porque eu estudei e colaborei também com o andamento do departamento positivamente, junto à Faculdade de Ciências Médicas. Primeiro, ser residente dessa faculdade. No início de uma residência, onde eu fui o primeiro chefe dos residentes, eleito por todos os residentes daquela época, para tentarmos fazer essa residência se tornar oficial, que ainda não era oficial. Depois, a contratação como docente. O meu título de doutor, que foi, eu fiz meu doutorado em 1976. E daí para frente, toda a minha carreira até o meu titular. Mas uma coisa me marcou, que foi algumas vezes eu fui homenageado. Eu acho que tudo aquilo que um professor deve obter de bom é o reconhecimento dos seus alunos. Eu fui homenageado algumas vezes, uma delas como paraninfo da turma em 1984. Acho que isso foi importante, com certeza. Foi uma virada. A Unicamp, para mim, foi mais que uma mãe, virou minha vida, virou. Hoje eu sou totalmente independente, financeiramente, minha maneira de ver a vida mudou, porque antes de entrar na Unicamp, eu era dona de casa. Eu ficava em casa só. E eu já tinha 42 anos quando eu entrei aqui. Então, isso para mim foi uma virada mesmo. Hoje em dia eu estou super bem. Nossa, eu não estaria se não fosse a Unicamp. Então, o meu sentimento maior é de gratidão. Eu tenho uma sensação também de dever cumprido, sabe? De ter deixado alguma coisa mais estruturada para os que vão chegar, né? E assumir daqui para frente, organizar. Então, acho que ficou bem organizado o nosso curso de especialização, as nossas disciplinas na graduação, e participei disso, né? Não fui sozinha, lógico, fui sempre em conjunto, mas dei uma parcela de contribuição e acho que dá uma realização isso, né? Senti que contribuiu. O mais importante realmente o amor, é a amizade, porque realmente quem é amigo está comigo, né? E o resultado disso eu vejo quando eu venho para cá. Então, eu sou bem acolhida pelos que estão trabalhando ainda, sou bem acolhida pelos que já aposentaram, né? E tenho saudade dos que já não estão mais com a gente, mas que são sempre lembrados nas nossas rodas de conversa, né? Então, eu vou dizer para você que eu sou uma pessoa feliz e, assim, completa. Profissionalmente, sou realizada. Então, assim, é de gratidão e de saudade, né? Quando a gente fala saudade, aí você fala, mas saudade? Então, por que você aposentou? Né? Eu acho que a gente tem que seguir o nosso curso. Mas é gostoso essa saudade, principalmente quando você pode, eu tenho direito, eu posso olhar para trás e ver um quadro bonito que ficou. Então, é essa saudade, né? Assim, que eu fiz boas amizades, bons relacionamentos, eu tive um convívio muito bom com os nossos docentes do departamento, com os funcionários. Então, eu me sinto ainda acolhida dentro do departamento. Então, é a saudade que é um quadro bonito, né? Que você pode olhar para trás e um agradecimento, né? Eu estou na Unicamp desde que eu entrei na faculdade, em 66, eu nunca saí daqui. Mesmo quando eu estava no serviço militar, eu vinha de final de semana e acompanhava as atividades do departamento. A Unicamp, eu vivi na Unicamp mais de 2/3 da minha vida. Acho que isso resume bem o sentimento que eu tenho pela Unicamp. A palavra Unicamp, para mim, é uma coisa que mexe comigo, ainda hoje. Como eu disse, são 2/3 da vida passados aqui dentro, né? Você não apaga isso. Eu tive a satisfação de presenciar, enquanto eu trabalhava na clínica, os primeiros rascunhos de como seria
criado esse hospital, o Hospital da Mulher. Desde os pequenos detalhes, o Dr. José Aristodemo Pinotti e a Dona Sueli Pinotti sentavam na mesa e desenhavam. E dias após dias, eles chegavam, corrigiam alguma coisinha que precisava, onde que ia ficar o consultório, onde que ia ficar. Então, foi muito emocionante para mim ainda alcançar, né, essa vitória antes de aposentar. Eu achei que foi assim merecido e foi fruto de batalha de professores que reconhecidamente foram amigos do professor Pinotti e atuaram juntos e sabiam do verdadeiro espírito do Hospital da Mulher. Porque se você se propõe a ficar numa faculdade ou numa universidade, você tem que formar pessoas. Seu legado é deixar pessoas bem formadas. Dessa maneira, eu acho que, como missão, como professor, conseguimos formar uma pleiade de jovens que eles atingiram um patamar muito diferente do que nós tínhamos há muitos anos atrás. E provavelmente daqui a 10 anos vão ter outro patamar de crescimento. Mas não há dúvidas de que eles têm uma formação muito sólida. E isto seguramente os deixará sempre em lugar de destaque na ciência brasileira, principalmente na área médica. Isso me deixa muito orgulhoso. Acho que cumpri, em parte, o meu sonho de deixar aí uma equipe de indivíduos muito bem formados, muito inteligentes, certo? E que sabem manter a multidisciplinaridade. Espero que eles continuem assim. FCM, para mim, em primeiro lugar, a primeira palavra é gratidão. Eu sou extremamente grato à FCM. Eu acho que eu contribuí muito, mas recebi muito de volta. Em todos os sentidos, né? Na área, no aspecto de amizades, fiz muitos amigos na Unicamp, e no aspecto profissional, me permitiu uma educação médica continuada, que eu acho fundamental, né? Me considero um patologista atualizado graças à minha participação na Unicamp, em reuniões semanais com outros especialistas e também nesses projetos de pesquisa de que eu participei. Então, a minha palavra para a Unicamp é gratidão. Quando eu fiz a minha aposentadoria, o pessoal sempre faz um jantar de despedida. E eu falo, eu não quero um jantar, porque eu vou me sentir triste. Aí os residentes do 3º ano vieram me convidar e falaram, por que a senhora não faz essa aposentadoria com a gente? Por que a senhora não comemora com a gente? Eu achei uma excelente ideia, porque na verdade essa aposentadoria não é um fim. Eu diria que é o começo de uma nova fase. Como é para os residentes, é uma nova fase. E dessa forma tem que ser vista como uma fase muito boa também, em que eu vou guardar lembranças incríveis dessa fase que eu fiquei aqui. Mas vou viver minha vida também da melhor forma possível fora daqui. Lembrando, respeitando, tendo muito orgulho de tudo isso. FCM é uma coisa muito gratificante, vamos dizer assim. Ela é recompensadora, te recompensa o seu esforço que você fez, né? E é uma coisa que talvez seja um serviço que você esteja retribuindo aquilo que ela te deu, né? Por eu ter cursado, por ela ter me ensinado o que eu sei, e não uma parte intelectual, mas a parte moral que eu acho mais importante. Então, eu acho que é isso, viu? E um sentimento de amor também. Eu acho que pelo que nós passamos, pelo que nós lutamos, e a gente, depois de 35 anos de docência, né, que você olha para trás e vê essa universidade brilhar entre as universidades brasileiras, né, então você sente um pouco de orgulho também. E acho que a FCM
se eu fosse resumir numa palavra, eu diria assim, uau! Porque é tudo de bom que eu penso que precisa haver e há dentro da Unicamp.